Muito bem. Amanhã o Atlético recebe o Flamengo, tenta voltar a vencer depois de 8 jogos. A gente vai começar a falar disso agora, mas eu já quero aproveitar para mostrar o que aconteceu hoje pela manhã, lá na Cidade do Galo, onde membros de uma organizada que é a Galocura foi até a Cidade do Galo. Eu vou dizer o que eu penso. Quando há manifestação, mesmo por cobrança, às vezes faixa, pedindo saída de técnico, de jogador, de dirigente e tal, se ela for ordeira, não vejo problema nenhum. Honestamente que não. Na porta do CT, na sede de Lourdes, eu não vejo problema. No estádio, eu não vejo faixa de cabeça para baixo, torcedor de costas viradas, torcedor que eu não acho ruim. Mas isso me incomoda porque o que me traz mais preocupação é quem levou o recado ao grupo de jogadores e disse assim, vamos todo mundo lá embaixo para ouvir o que os membros da organizada têm para falar para você, todo mundo. Aí depois vocês vão cantar o hino e tal. Gente, sinceramente, eu tenho uma visão muito diferente de muita gente aí que aponta dedo para a organizada e fala que a organizada só tem vagabundo. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é uma falácia, tá? Agora, eu acho que tem limites que não podem ser quebrados. E um dos limites que eu acho que não podem ser quebrados, ou que não pode ser quebrado, porque é um deles, é exatamente esse limite de que, cara, um jogador não tem que descer o grupo todo, ir lá para baixo, ouvir explanação, cantar o hino e tal. Você vê que ali alguns jogadores até meio constrangidos. E não é que o cara não veste a camisa, não se dedica, é porque dá um constrangimento mesmo, cara. Isso é algo incomum, sabe? Você vê ali que os caras estão até meio constrangidos. Isso me preocupa, sabe? O Atlético tem me preocupado. Eu duvido que o Rodrigo Caetano, por exemplo, é a favor disso aí. Ou seja, alguém estabeleceu uma condição de ultrapassar os limites da direção de futebol, primeiro da direção técnica, com o Filipão, depois da direção de futebol, para pedir para os jogadores descerem, para ouvirem isso aí e cantar o hino e tal. E outra coisa, eu acho isso contraproducente. Eu gostaria de te ouvir, Elton. Cara, é muito complicada essa situação que o Atlético está vivendo, né? Dentro de campo, fora de campo. O clube, a instituição é questionada o tempo todo. Sobre a manifestação dos torcedores, eu acho bem-vinda, principalmente pela situação que o clube está vivendo. Não ganha muitos jogos, são 8 partidas sem conseguir uma vitória. O Filipão ainda não conseguiu vencer no comando do Atlético, então tudo isso tem pesado bastante. O time não tem feito boas apresentações, mas pegar o jogo contra o Grêmio, jogou melhor que o Grêmio jogando lá em Porto Alegre. Mas enfim, eu acho que ali foi um recuo do Grêmio, o Grêmio começou a jogar com o resultado debaixo do braço, fez o gol que interessava para ele logo nos primeiros minutos, foi tentar jogar no erro do Atlético, enfim. Então essas situações de campo vêm incomodando bastante. E sobre o posicionamento dos jogadores, eu queria até ouvir o que se passou pela diretoria, que acabou que não deu tempo da gente fazer essa apuração sobre a descida, né, dos jogadores lá na porta da Cidade do Galo. Então eu queria entender qual foi o motivo, o porquê, se os jogadores mesmo se colocaram à disposição, ou se foi uma ordem, se foi um pedido, que poderia ter mandado um representante. Às vezes um representante mesmo só ali já atende bem a torcida, né, os torcedores que estão ali na porta. Mas enfim, eu acho que isso aí não vai fazer a grande diferença pro jogo contra o Flamengo. É um jogo dificílimo, um jogo complicado. O momento do Atlético é até curioso, né? Se pede um grande adversário para dar uma estabelecida. Mas tinha que ser o Flamengo, justamente o Flamengo que vem se encontrando, mostrando um bom futebol. Se precisa motivação, exatamente, né? Mas eu ainda estou em dúvida sobre a capacidade desse time de revirar esse momento que estamos. Mas você tem dúvidas sobre os profissionais? Sobre os profissionais, não. Eu acredito que meio que psicologicamente esse time está muito abalado, muito sentido. E que é o que a gente esperava que houvesse uma alteração com a chegada do Filipão. Com a chegada do Filipão. E eu acho que isso virou. Hoje eu vejo um Atlético muito sem alma. O time do Atlético não me dá, em momento nenhum da partida, que vai acontecer algo diferente para aquele time. Então a minha preocupação hoje com o Atlético, ela não é só para o Campeonato Brasileiro, ela não é só para a partida diante da equipe do Flamengo, ela já pinga na Libertadores.
E até a gente estava conversando antes sobre essas preocupações que nós temos, Mozi. Sim. Eu gostaria de ouvi-lo, Henrique, porque é o seguinte, eu estou até recebendo algumas mensagens aqui, pô, mas o pessoal foi apoiar. Não, mas eu não estou reclamando do apoio, não. Eu acho até que a torcida do Atlético tem tido muita paciência, sabe? Muita paciência com esse futebol medíocre que o time está jogando. Sim. Sabe? Muita paciência mesmo. O meu incômodo é você pegar todo um grupo e trazer, sabe? Isso seguramente é o... Como é que eu posso dizer? Eu acho que é o atropelo nos processos. Eu sempre tenho falado aqui que falta ao Atlético processo, ou então tem, mas são mal executados. Isso aí normalmente, gente, você pega um jogador que é líder ali, sabe? Só para não deixar até porque tem uma relação, né, gente? Tem uma relação, né, gente? Dos atletas, né? Os atletas tiveram de parar o treino. Pois é. Então eu não assim, sei também sobre isso, tá? Não, mas independentemente de qualquer coisa, eu não estou procurando pelo em ovo, não. Você pega um jogador, vai lá ouvir, depois esse cara pega, chega lá e fala com os demais. Eu não acho que se ganhar do Flamengo foi por causa disso. Não foi. Eu não acho que se ganhar do Palmeiras e se classificar vai ser por causa disso, sabe? Eu prefiro acreditar que o elenco tem qualidade suficiente para criar essa reviravolta, mas já vou dizer também, tirando um pouco do evento de hoje, já vou dizendo para vocês, tá? Eu, sinceramente, se continuar com essa sequência de resultados ruins, mesmo com um contrato longo que foi feito com o Filipão, resultado é que determina a permanência de treinador. Mas eu quero ouvi-lo sobre o evento e o que você pensa disso, Henrique. Eu acho o seguinte, gente, a gente tem que tratar esse fato aí de dois lados um pouco diferentes. Primeiro, a parte profissional, que eu sou obrigado a concordar com vocês, né? E o segundo é a mística. Existem dois lados da história aqui, tá? O lado profissional, se o Atlético é hoje um clube empresa, obviamente, como clube empresa, isso aí é totalmente antiprofissional. Totalmente antiprofissional. Tá? Um clube que quer gerir como empresa não pode expor atleta à torcida organizada, com todo respeito à torcida organizada do Galo. Mas há também o lado da mística. O Atlético deposita todas as esperanças do ano, para mim, no jogo contra o Flamengo e não no jogo contra o Palmeiras. Por quê? Se vence o Flamengo, a virada de chave acontece. E em toda virada de chave, pegue no histórico aí de atletas que vão dar entrevista, o Everton já com certeza entrevistou vários, certamente em algum momento há algum tipo de pressão de torcida ou de apoio de torcida. Então, essa mística que envolve o futebol talvez está muito mais ligado a isso do que a qualquer tipo de ideia que isso vá favorecer ou não os atletas. Na questão da mentalidade dos jogadores, eu acho que não é bom. Mesmo apoiando, se gera uma pressão nos atletas. Para alguns, grande, né? Para alguns. Agora, para aqueles que são ali, que têm uma responsabilidade maior e que sabem gerir isso internamente um pouco melhor, eu acho que tiram de letra. Mas esses caras, é o Hulk, o Arana, a turma que está aí há mais tempo, o Everson, esses caras têm que ajudar os demais também nessa partida. Mas o Galo deposita todas as forças no jogo contra o Flamengo. É o jogo do ano do Galo, é esse. Isso me preocupa. O Favarino, eu gostaria de ouvi-lo também sobre o evento, tudo isso que teve, porque de fato são imagens constrangedoras, assim, e eu imagino que para os jogadores também foi algo constrangedor, né? Acho que o recado que o time precisa passar para a torcida não é chegar ali e prestar atenção no que está falando e tentar responder. Não, já teriam que estar fazendo em campo há muito tempo. Tem estrutura, salário em dia, condição, elenco bom para estar jogando muito pouco, né? Então, de certa forma, já teriam que estar... Para evitar esse tipo de evento de hoje, se estivessem jogando e ganhando os jogos, teria acontecido. Agora, não estou dizendo do apoio, estou dizendo da forma que aconteceu. Você reúne, puxa todo mundo para a porta do CT e aí uma cena constrangedora. Tem duas coisas que preocupam nesse protesto aí, que é o efeito e o precedente dele, né? O efeito é o efeito que vai ter nos jogadores, eles realmente vão se sentir motivados. Não, vamos de fato ganhar do Flamengo agora que eles vieram aqui mostrar que eles estão do nosso lado. E o precedente, porque o Atlético tem uma sequência pela frente aí muito difícil, tanto em Campeonato Brasileiro como em Libertadores, que eu concordo com você, acho que vai aí escrever o destino do Filipão, o destino dele no Atlético. E não sei, eu acho que não existe motivação maior do que você ter esses grandes jogos pela frente para você mostrar que o seu grupo está unido, para mostrar que o grupo tem qualidade, para mostrar que os jogadores que estão ali dão conta de ganhar do Flamengo, de, se não for eliminar o Palmeiras, de pelo menos fazer um jogo ali equilibrado com o Palmeiras, como foram os dois últimos encontros entre os times na Libertadores. Acho que são motivações suficientes, esse protesto para demonstrar apoio de torcida organizada, protesto de torcida organizada, quando a gente ouve esse nome,
a gente já não pensa uma coisa muito pacífica, assim. Claro que eu não estou falando do protesto de hoje, que eles foram lá, a gente É uma viu... manifestação, no caso. É, né? uma manifestação para demonstrar apoio, mas quando a torcida organizada precisa se deslocar até a porta do CT, aí a gente já começa a pensar que é porque as coisas não estão bem. Os jogadores que estão lá, eles já sabem que o time não tá rendendo tão bem. Ver a torcida organizada na porta do CT, eu acho que o efeito ele é até contrário. Ele pode sim pressionar jogadores jovens, como por exemplo o Alisson, que está vindo aí de uma crescente, está começando a querer ganhar sequência, o Rubens, que não é titular, mas que tem sido acionado. Então acho que para alguns jogadores esse efeito também pode ser contrário. Espero que não. Espero que o Atlético se encontre e tenha duas ótimas oportunidades aí para mostrar que esse time ainda pode render alguma coisa. Ô, HG, eu posso fazer uma pergunta pro Valu? Você pode tudo. O que eu mais acho- que você quer além da não, pergunta? Não, é a pergunta Você só. quer um beijo? Também. Que coisa linda. Aqui, eu queria fazer uma pergunta pro Ficou até Valu, que o vermelho. Valu é bem consciente com as coisas. Sei. Se o Atlético não consegue classificar na Libertadores, passando do Palmeiras, é fim de linha pro Filipão? Cara, essa é a pergunta de Não R$1 milhão. mesmo. Cara, com sinceridade, são tantos erros da direção do Atlético nesse ano que eu vejo... Veja só, na mesma semana a gente vê o Luiz Felipe Scolari falar que não há pressão e o movimento da torcida, por mais que seja um movimento de apoio, é um movimento de pressão. Claro que Exato. é. O meu Sim. entendimento. Sim. Com certeza os jogadores também estão incomodados. A gente olha para a tabela do campeonato, com investimento, com a qualidade, é inadmissível, mesmo antes, o campeonato... alguém pode falar, mas o campeonato não acabou, tudo bem. Mas é inadmissível o Atlético estar a quase 20 pontos do Botafogo, por exemplo. Ainda que pese o Botafogo fazer a campanha extraordinária que está fazendo. Isso não poderia acontecer. Eu acho, assim, bizarro a gente levantar essa questão. Essa altura do campeonato, a gente está falando de um técnico que chegou antes do dia 20 de junho, mas como disse bem o Everton Guimarães, caso os resultados não aconteçam, ele realmente não vai aguentar se sustentar. E aí, aqueles que me criticaram lá, quando eu disse da chegada do Luiz Felipe Scolari, que eu tinha muito respeito por tudo que ele já fez no futebol, é uma instituição do futebol, 27 títulos, mas eu não via ele com capacidades o suficientes de explorar dentro do campo aquilo que o Atlético pode dar. Eu já repeti algumas vezes aqui sobre um comentário que fiz, né? Quando o Filipão foi anunciado, de ter sido uma tacada de mestre, né? Porque você olhava para o mercado, Sim. né? Sim. Você olhava para o mercado, você não tinha opção. Aí você olha para o Filipão, vê ele encostado no Atlético Paranaense como auxiliar, como diretor técnico. E você pega o vai último lá, trabalho e o último trabalho. que é Vice bom. da Libertadores. Aí você vai lá e traz. Aí eu pensei, cara, se o problema do Atlético está no vestiário, o Filipão vai resolver. Só que aí, cara, não aconteceu. Parece que o clima interno está ótimo. Viu lá, festinha, ovada, comemoração, todo mundo se abraça e tal. Agora, isso que você falou me preocupa já há muito tempo. É um time sem confiança e reconheço que jogou bem contra o Grêmio, mereceu vencer, fez um bom jogo mesmo, mas, cara, tem dia que a bola não entra, uma linha milimétrica vai lá e anula um gol de empate para um time que merecia até mais que o empate. Eu Agora, achei que foi um jogo ok. se faltou motivação em algum momento, desculpa. Contra o Flamengo, com casa cheia, não tem outra desculpa. Porque eu sei que o Flamengo é um timaço, eu sei que o elenco é espetacular, mas convenhamos, né? Convenhamos, né? O Atlético precisa mostrar mais. Mas, ó, vou falar, hein? Falei ontem, vou repetir aqui. Se vocês perderem o Rodrigo Caetano, vocês vão ter problema. Porque quem pensa futebol profissional aí dentro é o Rodrigo Caetano. Vocês vão ter problema. Tratar o Atlético como clube mediano, isso vai empurrar vocês para um lugar que vocês não vão gostar. Vai vendo, hein? A Super